ser a próxima. Gente, não vou fingir. O Elbi, galera. Eu tô nervosa. O Elbi é da Vista Pub. E o Elbi, para quem não conhece, o Elbi foi o primeiro usuário do nosso marketplace, antes de ser Acha um Dev, né? O Elbi foi o primeiro cadastrado. A foto do Elbi no perfil, me fala se eu estiver mentindo, a foto do Elbi era, pô, já assim, o Elbi Gosling, né? Stelling, né? Cara, tem gente que nasceu com os nomes bonitos, né? Aí a foto do Elbi era ele de fone de ouvido, tipo, num helicóptero. Eu falei, cara, tem uns caras que nascem também com sorte, né? O Elbi, palmas pro Elbi. Arthur Noronha, da DevFi. Palmas para Arthur. Danilo, da Pipe. Muitos de vocês vão conhecer a Pipe Mob, porque o primeiro desenvolvedor lá foi o David, que era da comunidade. O Danilo é o fundador da Pipe Mob. Então, palmas para o Danilo. E, por fim, um cara que quase ninguém conhece, Pedro Duarte. Galera, eles vão apresentar alguns cases de sucesso e discutir quais são os requisitos necessários, em termos de performance, de escala, de boas práticas, para conseguir criar um aplicativo e não só criar, né, mas manter um negócio realmente de sucesso. E todos eles são extremamente letrados aí e bem vividos nessa área. Bianca, tá contigo. Gente, estou tão nervosa, mas vai dar certo. O Renato já me ajudou apresentando eles, então já facilitou meu trabalho. Bom, esse painel é para a gente bater um papo com 4 profissionais que trabalham com Bubble, mas em áreas um pouquinho diferentes umas das outras, para entender quais foram os desafios do começo, as decisões que ajudaram o negócio deles a crescer. Então, vou começar com uma pergunta para todos. Como foi que vocês começaram o negócio de vocês, agência, produto? Vou começar com a Elbi, que está do meu lado. Alô? Alô, alô? Está ouvindo? Tá. Alô? A Vista Pub começou há muito tempo, ela tem 20 anos já de história. Eu sou de um background já de desenvolvimento também, eu desde novo já fiz esse caminho da tecnologia, desenvolvi várias linguagens diferentes, e por volta de 2019, 2018, precisava de uma plataforma mais ágil para desenvolver algumas coisas, acabei achando o Bubble, através até do Renato, dos vídeos do Renato na internet, e mergulhei a fundo nisso. Foi uma ferramenta que funcionou muito bem para mim, me encaixei muito bem com ela no início, resolveu meus problemas, e a minha agência, aos poucos, foi pivotando e trabalhando só com ferramentas low-code e no-code até o momento, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Arthur, da DevFi. Tenho uma história um pouco parecida com a do Renato. Eu vim do mundo corporativo, eu trabalhava na área aeronáutica para uma associação de empresas do setor. E lá dentro tive a oportunidade de criar um aplicativo para um processo que a gente estava criando, um processo de certificação, que seria extremamente custoso no modelo tradicional, e pior ainda se fosse em loco, né, visitando todos os aeroportos, auditando empresas. Então, o Bubble conseguiu trazer essa possibilidade, e foi aí que eu tive o primeiro contato com a plataforma. A gente começou a olhar isso com bons olhos, como uma oportunidade de negócio, não somente dentro da empresa. E poucos meses depois, acredito que quase um ano, decidi por abrir uma software house, junto com o meu sócio André, a DevFi. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. Boa. Danilo, bom, do Pipe Mob. Eu comecei, na verdade, carreira de engenharia mecatrônica, então eu desenvolvia já, mas em linguagem bastante baixo nível, assim. Eu brinco com a galera que o pessoal fala de Python, tal, como high code. Na verdade, isso era low code para mim, porque eu desenvolvia em Assembly, Lisp, Prolog, quem já ouviu falar de linguagem de máquina bem baixa, assim. E depois pulei para o mercado imobiliário, fiquei nisso uns 10 anos, e a gente começou, dentro da imobiliária, que eu era sócio, a desenvolver o então Pipe Mob. Na época era para ser um sistema interno, mas foi parecido com a sua história. Passado alguns meses, a gente percebeu que aquilo tinha um potencial de mercado para além da nossa própria operação. Isso faz uns 3 anos e pouco aí. E aí o Pedro estava brincando ali, minha equipe ali, falando que eu estou há 3 anos e pouco trabalhando no mesmo software do Bubble, então talvez por isso que eles sejam um exemplo de software bastante grande, porque
algumas pessoas trabalhando dedicadamente há muitos anos no mesmo sistema, né? Mas vai ser um prazer compartilhar com vocês as práticas aí. Bom, meu nome é Pedro, eu estou nesse mundo de Bubble há 5 anos, mais ou menos. Acho que o pai de todos nós é o Renato, né? Que nos apresentou ao mundo do no-code. Eu venho do mundo corporativo, depois tive agência de desenvolvimento tradicional, criei produto, virei startupeiro, captei investimento, vendi a empresa. E nesse processo senti por muito tempo a angústia de não ter autonomia de desenvolver tudo que eu queria sozinho, né? De sempre depender de um time, enfim, aquele roadmap que nunca termina. E isso foi o que me atraiu para o Bubble e me fez apaixonar por ele e criar o que hoje é o meu negócio, que é a BeFree Academy, que é uma escola de carreira focada em Bubble e no mercado internacional. Legal. Tá pegando, gente? Acho que não. Acho que eu vou continuar já com o Pedro. Quais desafios, quais marcos você enxerga na sua trajetória? O que foi difícil de superar? Legal. Acho que o primeiro desafio é começar, né, sair da inércia, a gente tomar a decisão de aprender e de construir as primeiras soluções, os primeiros aplicativos. E eu acho que talvez o marco mais importante depois disso foi o momento que eu entendi como que eu juntava, vamos dizer, a minha vivência pré-no-code com essa habilidade nova que eu estava desenvolvendo de criar software, né? Que eu acho que é o grande valor que a maioria de nós tem e às vezes não lembra, né? Eu digo muito que esse mercado é muito generoso com quem tem cabelos brancos, porque construir o software está se tornando cada vez mais a parte mais simples do processo, né? Especialmente se você souber pensar de forma programática, se você tiver o pensamento algorítmico, escrever o código está cada vez mais acessível. Então, o que diferencia principalmente são as outras habilidades que a gente tem, que a gente acopla ao código para potencializar. Então, acho que na hora que essa ficha caiu, foi o grande marco na minha virada, né, profissional dentro dessa carreira de desenvolvedor. Eu acho que assim, a nossa situação lá é um pouco diferente, né? Mas eu diria, puxando um gancho para essa questão de a mudança do MVP para um sistema de alta escala, assim, eu acho que no nosso caso especificamente, na história da empresa, enfim, a gente teve que, em alguns momentos, ser confrontado com a decisão de continuar no Bubble ou não. Assim, várias horas. Assim, acho que houve uns 2 ou 3 momentos críticos de entrada de round de investimento, etc., onde me colocavam na parede como responsável por... No começo eu era fundador, CEO, financeiro, desenvolvedor, tudo. Aí a gente foi crescendo e hoje em dia eu cuido lá de produto e tecnologia. Então, obviamente, essa pergunta, né, ela sempre vem para mim, do tipo, Danilo, você confia o seu taco e a sua vida no Bubble? Aí, tipo assim, cara, tem um monte de fundo de investimento por trás, não sei o quê, tem um monte de funcionário, tem não sei quantos clientes usuários. Você confia? E aí eu olho assim e falo, cara, eu confio tanto quanto eu confiaria em outros stacks. O problema, enfim, eu acho que um pouco do que a gente vai falar na próxima oportunidade é que muitas pessoas que me parecem desenvolver em Bubble ou, enfim, tecnologias low-code, no-code, querem que ela faça tudo por ele, né? Então, acha que lá vai estar toda a solução do problema, assim. Putz, mas tinha que ter um botão aqui para resolver. Ah, mas não sei o quê. Mas tinha que ter, para mim, um controle de métrica. Cara, já está facilitando 99% da sua vida. Faz outro 1%, entendeu? Então, eu acho que os maiores desafios, para mim, respondendo objetivamente, foram não ter, mas construir a segurança de dar para o meu time, para os meus investidores, a resposta de que eu sei o que eu estou fazendo e eu conheço as limitações e esse é o meu plano de contenção, entende? Então, nessa linha. Bom, acho que no caso da DevFi a gente está com 3 anos de vida. Acho que o primeiro dos desafios vai na linha do que o Pedro falou, foi justamente sair da inércia. Então, hoje o que a gente faz em um trimestre, a gente demorou 2 anos para conseguir fazer a primeira vez. Então, é muito esforço no começo para você conseguir colher algum fruto, ser relevante de alguma forma, impactar muitos clientes, muitos usuários.
E eu adicionaria também, como um segundo desafio, foi fazer uma curva de profissionalização da empresa, puxando um pouco essa experiência que vem do mundo high-code. Por vezes, o mundo no-code ele traz muita liberdade, ele traz a liberdade criativa, né, que a gente fala, mas é necessário que a gente puxe alguns padrões de compliance, alguns padrões de desenvolvimento, tudo que pode ser útil para trazer profissionalismo para o cliente final. Então, se a gente quer atender grandes empresas, se a gente quer estar dentro de grandes corporações, players importantes, isso foi um grande desafio para a gente e hoje a gente está bem encaminhado para superá-la. Bom, acho que, como eu sou o último aqui, um pouco do que cada um falou serve para mim também. Mas eu tenho um ponto que eu acho que é muito importante a gente entender aqui também, que como agência, como desenvolvedor de software, a gente ganhou muito tempo no desenvolvimento em si, na não codificação, na parte de criar componentes, criar design systems que vão acelerar o processo, mas o importante é a gente não perder a visão do planejamento, do que você é feito, como vai fazer, qual que é o seu objetivo final, e manter isso, documentar isso, e trazer isso para o desenho desse aplicativo, trazer isso para o desenvolvimento do aplicativo, sem você perder o seu foco final. Não cair na ilusão de fazer funcionalidades porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque um usuário pediu, não a sua entrevista identificou isso. Acho que um dos pontos importantes do no-code é conseguir se segurar também para não sair querendo abraçar o mundo, né? Eu acredito que o Elby e o Arthur estejam mais ou menos ali num cenário parecido, né, de agência. E o Renato mencionou que hoje é um pouco mais fácil o cliente entender o que é no-code. Às vezes o cliente já vem até educado, mas quando o cliente não sabe o que é no-code, quando o cliente ainda não tem uma visão muito clara do que dá para fazer, ou então já tem uma visão, às vezes uma limitação na cabeça dele do que não dá para fazer, como vocês lidam com isso? Hoje a gente consegue já explicar para um cliente bem claramente onde estão certas limitações e aonde elas não existem, onde a gente tem mais liberdade de construir. Se eu falar para você que há 4 anos atrás existia uma resistência muito maior, claro, é real. O no-code tinha muitas limitações antes. Hoje em dia é muito mais difícil a gente conseguir enxergar alguma limitação que possa bloquear um projeto. Sempre tem algum jeito, um plugin, uma integração, alguma coisa que a gente consegue fazer para suprir essa necessidade, integrar com plataformas terceiras, né? Mas o que eu tenho percebido nos últimos anos é uma aceitação muito maior. Sabe? Praticamente, nos últimos 2 anos, não tivemos clientes que desistiram do projeto depois que entraram em contato com a gente por ser no-code ou low-code, né? Eu acho que estamos chegando num ponto de maturidade, inclusive no mercado, onde é muito mais fácil você pesquisar hoje na internet e entender o que é um no-code, um low-code, um Bubble, uma plataforma dessa, e ter uma noção do que você pode alcançar com ela, né? Não, show de bola. Eu acho que é muito disso, é muito do que a gente já tem disponível de material e também de cases para mostrar, que eu acho que deixa tudo mais claro para as pessoas. É muito mais fácil você entender e criar efeitos de comparação quando você tem o case de alguém. Falando em números, falando em número de usuário, de acesso, de transações, qualquer métrica que possa ser balizada para tomar alguma decisão. Quando a gente começou há 3 anos atrás, era muito mais difícil, tinha muito mais questionamentos a respeito disso. Hoje a gente já tem multinacionais buscando a gente, querendo o Bubble já. Então, deu para sentir muito essa mudança. E quando a maré sobe, é para todo mundo. Então, acho que o ecossistema colabora para que isso aconteça. Todos os cases que estão sendo criados trazem argumentos para basear essa negociação com qualquer cliente. E aí, quando a gente fala de limitação, a gente sempre pensa em escala também, né, no no-code, e entra no contexto do Danilo. Como foi para você sair ali de um MVP e começar a escalar usando o Bubble? Você teve alguma estratégia? O que você precisou fazer? Bom, assim, só para dar uma dimensão, a nossa aplicação hoje tem mais ou menos 2.000 workflows no back-end, tem 500 tabelas de banco de dados, 508, né, a gente viu hoje de manhã, 15.000 colunas de banco de dados, para vocês terem ideia, 260 páginas e 230 elementos reutilizáveis. Nossa. Então, é um negócio grotesco. E, assim, eu acho que o desafio de escala é o que a gente faz o dia inteiro, né? A gente fica o dia inteiro resolvendo o problema de escala, né?
Só que, de verdade, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa desmistificar é de que esse problema de escala é um problema que a gente conversa aqui num fórum do Bubble. Isso é um problema que, cara, se você estiver lá se você estiver num fórum de Assembly, num fórum de Python, todo mundo discute escala, discute cirurgia. Os assuntos são os mesmos, né? É que a gente tem a ferramenta que a gente precisa lidar com. Eu vou te dizer que não encontramos uma bala de prata. É um complexo de coisas que a gente faz, que, inclusive, antes de vir para cá, eu estava, cara, com certeza isso vai ser pauta do papo. Vamos tentar listar o que a gente faz? E a gente começou a listar, e de verdade, assim, eu listei pelo menos umas 15 coisas que a gente faz, assim, e, para começar, que a gente usa o servidor dedicado, né? Claro que eu não vou falar para vocês, vá para o servidor dedicado, porque depende do seu momento, mas só para vocês terem ideia, a gente usa 32 servidores CPUs dedicadas que ficam em São Paulo. Por conta do número de workflows, a gente faz mais de 50 milhões de workflows units por mês, assim, isso é o mínimo nosso, né, no mês. Então, é realmente um aplicativo que tem uma escala grande, assim, o número de fluxos. Mas algumas coisas meio básicas, que não é para dar treinamento nem nada, acho que o Renato vai fazer isso melhor que a gente, mas tem algumas coisas que são óbvias, assim, e a começar por arquitetura de banco de dados, né? Acho que uma dica que eu daria, que eu errei muito no começo, no começo eu não tinha dimensão de onde a gente ia chegar. E eu fiz, desculpa a palavra, um monte de cagada, né? Não comecei corretamente a estrutura de algumas tabelas que hoje são grandes demais. Não trabalhei corretamente lá no começo do projeto algumas regras de privacidade. E hoje, para mexer na privacidade de uma coluna, é um caos, porque tem 2.000 workflows e um monte de coisa chamando a outra, tal. Então, fica muito mais difícil corrigir algumas coisas no começo. Então, uma dica, chovendo no molhado, já começa certo, porque você não sabe o tamanho para onde você vai, e independente de onde você vai chegar, depois fica muito mais difícil. A gente, às vezes, tem que parar a casa lá e ficar um mês para refazer uma tabela, entendeu? Do banco de dados, porque é um caos de complexidade que tem. E tem algumas outras coisas, acho que teve um camarada aqui que perguntou sobre isso, né? Mas citando mais umas duas coisas simples, enfim, nem sempre é tão simples. Mas uma coisa que, por exemplo, não dá para fazer no Bubble é usar view de banco de dados nativa, né? E isso resolveria alguns problemas. Então, a gente tem a opção de chorar ou a opção de resolver. Então, primeiro que, se você tem um servidor dedicado, você tem acesso direto ao PostgreSQL. E aí, até respondendo a pergunta lá do camarada, ele falou que... mas isso não resolve o problema do NoSQL, né? Então, continua sendo um banco de dados SQL, mas a gente tem banco de dados em Mongo, por exemplo, MongoDB. Mas, cara, não tem solução. Você tem que usar sua API, fazer um middleware fora e usar seu banco de dados NoSQL se você precisar. A gente tem, inclusive. Hoje, 85% ou 90% da nossa aplicação é em Bubble, mas tem alguns problemas que a gente não consegue resolver lá, por exemplo, o banco de dados não sequencial. Mas, então, algumas telas nossas são tão complexas que, se a gente usar o editor nativamente para fazer os certs lá nos repeating groups, ele simplesmente não performa, a tela não carrega. Então, a gente precisa fazer query direto no banco de dados e, muitas vezes, montar nossas próprias views. Então, a gente tem tabelas no banco de dados que são views. E aí, nela, a gente, via Database Trigger, resolve o que a gente quer enxergar e manipula o front, entendeu? Então, algumas tabelas nossas têm que ir nesse caminho porque não tem condição. E, por fim, assim, uma última coisa que a gente teve que fazer no meio da jornada, dentre as 20 outras, uma coisa, enfim, as nossas pop-ups não são pop-ups. Elas são uma pop-up crua, que a gente iframa via HTML a página onde está rodando o conteúdo daquela pop-up. Porque tem página nossa que tem 15, 20, 30 pop-ups. E não dá, porque o JS do Bubble, ele carrega tudo, né? E fica prejudicando. É igual o Option Set, né? A galera fica abusando de Option Set, e o Option Set ele fica carregando. Então, é melhor usar a tabela de banco de dados, se você puder. Mas, então, o que a gente faz é maquiar. Então, os nossos pop-ups não são pop-ups, elas são páginas que têm a sua própria URL, e a gente passa o conteúdo através de parâmetro de URL e maqueia. Então, são dezenas de microtécnicas, algumas bem sofisticadas, mas que, para escalar em Bubble ou fora do Bubble, você vai ter que resolver problemas que não são triviais. E eu citei alguns aí. Só complementar aqui a fala do Danilo, que eu acho importante. Esse ponto é muito sensível, porque no-code é diferente de no-work, né? Assim, você desenvolver usando no-code não quer dizer que não é desenvolvimento. Por trás está tudo rodando código, né? O Bubble ele tem uma camada de abstração que facilita a nossa interação com o código, mas por baixo do capô é código que está rodando. Então, a gente tem que aprender a pensar como código. Não temos o advento das views, então a gente cria as tabelas satélite, né, que é o apelido que a gente dá para as views físicas. Naturalmente, como toda ação tem uma reação, a gente precisa cuidar dos database triggers, né?
e de outras técnicas. Mas o que eu acho que é importante da gente ter consciência é que como eu até comentei mais cedo, gerar o código é só uma parte do processo de desenvolvimento. Todo o resto é igual. Planejamento, levantamento de requisitos, história de usuário, jornadas de uso, telas, regras de negócio, tudo isso é igual. Então, o trabalho que dá para desenvolver, né, para programar usando o Bubble, é o mesmo trabalho que se tem para usar Vibe Coding, é o mesmo trabalho que se tem para usar um stack tradicional. A diferença é que uma das etapas, que é gerar o código, é mais simples, porque é um desenvolvimento visual, mas todo o resto é igual. Então, quando a gente começa a aprender Bubble, a gente começa do simples, né? A gente vai montando bloquinhos, arrastando elementos, e tudo funciona, e é muito empolgante, é muito gostoso, né? Mas na hora que a gente quer, de fato, tornar aquilo um produto, ou quer, de fato, trabalhar profissionalmente, a gente tem que dar uma parada, voltar a algumas casas, estudar alguns conceitos que eles vão fazer muita falta, eles vão gerar um débito técnico muito grande. Então, por exemplo, perguntar para o Danilo hoje quanto custa ele não poder mexer na regra de privacidade de uma tarefa, de uma tabela, isso custa muito caro. Então, ter essa consciência, entender isso, né, de fato, e não achar que é só realmente arrastar bloco, isso muda o jogo e é muito fácil de perceber. Quando a gente olha, numa análise mais crítica, tecnicamente, eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, quando bate o olho no editor, sabe se quem desenvolveu aquilo é um dev sênior ou não. E dev sênior não quer dizer que você está há 10 anos trabalhando com Bubble. Você pode estar... Eu digo sempre isso, eu toco violão há mais de 20 anos e eu sou péssimo. Cada ano que passa eu sou pior, porque eu estou treinando menos. Então, tempo não quer dizer qualidade, competência. Tá? É a intensidade que a gente coloca, a intenção que a gente coloca no processo. Acho que eu já vou continuar com você, porque o papo é justamente esse, né? Se, por um lado, essas empresas, que nem a PipeMob, precisam desse tipo de mão de obra, qual que é o papel de educar esse dev? Qual que é o papel desse dev estar preparado para enfrentar esses desafios, né? Qual que é o papel, qual que é a necessidade desse dev estar educado para isso? É fundamental, né? A gente trabalha num mercado não regulamentado, né? Diferente do direito, que existe uma ordem que diz lá que tem alguns critérios específicos, uma prova específica que você está habilitado ou não para atender. Eu, sei lá, minha esposa é dentista, ela tem todo um processo para ela estar autorizada a atender. Para nós, desenvolvedores, basta eu dizer que eu sou desenvolvedor, né? Não tem, por mais que nós tenhamos uma prova de certificação, que muita gente, às vezes, olha para a prova e diz, pô, mas não, o cara ser certificado não quer dizer que ele é bom. Realmente não quer, mas quer dizer que ele se dedicou. Quer dizer que ele se comprometeu, que ele se preparou e foi aprovado num teste. Mas, como a gente não tem uma regulamentação, e eu desejo que não tenha mesmo, né, eu acho que isso tem que ser acessível para o máximo de pessoas possível, mas a gente tem que ter um alto comprometimento, né, de buscar esse nível de especialização, de buscar esse nível de competência. É a pessoa, pegando o mesmo paralelo que eu dei do violão, né, se você me pedir para explicar sobre escalas, campos harmônicos, formação de acorde, improvisação, eu não vou saber. Talvez eu saiba uma escala que eu decorei, uma pentatônica, mas por que ela é daquele jeito? Eu não sei. Enquanto a gente não tiver essa curiosidade, enquanto a gente não tiver esse drive de buscar e de buscar as referências, porque o Brasil, cara, eu acho que eu parei um pouco disso, mas eu acho que eu já comprei, até um ano atrás, 2 anos atrás, eu acho que eu comprei todos os cursos de Bubble que eu vi na minha frente. Em português, em inglês, em todos os idiomas que aparecesse, cursos até de $3.000. E nada se compara à vastidão de conteúdo que nós temos em português. O nosso cenário hoje no Brasil, de formação, de acesso a conteúdo, é bizarro de grande. É muito grande. E tem conteúdo para todos os gostos e para todos os níveis. Desde materiais super introdutórios para você entender o que é aquilo e dar os primeiros passos, até materiais super avançados que vão de verdade te levar para um nível mais profissional. Quanto mais alto a gente vai subindo nessa escala, mais a cabeça dói, né? O juízo começa a doer um pouquinho, deixa de ser tão gostosinho, porque as coisas não são tão simples assim, não são tão digeríveis.
e aí, às vezes, a gente abandona. E é bom que seja assim, porque, de fato, diferencia. Realmente está no topo da prateleira quem cruzou esse caminho e não parou, né, e não desistiu. Então, eu entendo que a gente está num cenário super privilegiado quando olha para o mundo em relação à educação voltada para o no-code, voltada para o Bubble. Legal. O Elbi e o Arthur têm agência, então contratam desenvolvedores. Em que momento vocês saíram daquela posição de urgência para começar a criar, a formar time, a crescer como equipe? É muito difícil largar. Tá ouvindo? Alô? É muito difícil largar o osso. É um momento complicado. Claro, a partir do que você tem 2 clientes, 3 clientes, você já não consegue mais atender eles sozinhos, ainda mais para manter uma qualidade de entrega, um processo completo de desenvolvimento. Nós começamos a contratar desenvolvedores Bubble para a nossa agência em 2019, se não me engano, acho que foi a primeira pessoa que começou a trabalhar com a gente. Ele não veio como um desenvolvedor Bubble, ele era uma pessoa de tecnologia, mas a gente teve que treinar internamente. A Bianca sabe bem como isso, a Bianca trabalhou alguns anos com a gente lá. A gente tem um treinamento interno, usando, inclusive, um vasto material que nós temos em português hoje. Nós treinamos 5 desenvolvedores internamente, eram pessoas com background de tecnologia, pessoas que já tinham conhecimento de programação, em alguma área específica, e que nós trouxemos para esse mundo do no-code, utilizando muito do curso do Renato, utilizando outros cursos estrangeiros, a nossa base de conhecimento. A gente foi, com o tempo, montando um tipo de um wiki dentro da nossa agência, onde tem boas práticas, onde tem materiais, onde tem cursos, tem dicas, né? E nós formamos vários dos desenvolvedores que trabalham com a gente internamente hoje. Não é um processo fácil, é um processo demorado, cada um tem seu tempo, mas ele é um processo que te dá, no final, uma pessoa muito mais conhecedora do seu processo de trabalho dentro da empresa, de como se deve desenvolver um software dentro do padrão que a gente exige, que o nosso cliente pede, né? E hoje a gente consegue já achar no mercado pessoas em Bubble que têm uma formação também com alto nível, com certificação, com experiência internacional, que a gente já consegue trazer pronta para trabalhar também, né? O Elber falou que foi 2019 a primeira contratação Bubble, né? A gente foi 3 anos depois, foi 2022, quase 2023 ali na virada, então já tinha mais maturidade no mercado, então a gente trouxe alguém que veio de fora de fato, a gente não treinava internamente naquela época. Foi numa situação similar, quando você já tem 2, 3, 4 clientes, você precisa expandir seu time para manter a qualidade do atendimento, né? E para complementar também conhecimento, é irreal achar que sozinho você vai dominar todas as funções, por mais experiente que você seja. Então, ter pessoas complementando é muito importante. E hoje a gente tem iniciativas como a certificação, como cursos mais voltados à profissionalização, que trazem conteúdos mais de ponta, que são muito importantes para nós, a agência, poder olhar para o mercado e contratar com mais confiança. A barreira de entrada é muito baixa, né, para se tornar um desenvolvedor, mas, de fato, se colocar numa prateleira de profissionalismo altíssimo, exige dedicação, exige tempo. A certificação é uma maneira de validar, de mostrar a tal dedicação. Então, a gente olha um pouco dessa forma para contratar. Legal. Acho que não, né? Tá pegando? Tá? Legal. Danilo, acho que você já falou bastante. Mais perto. Fala Não? mais perto. Danilo, acho que você já falou bastante sobre escala, sobre o número de usuários. Deu para perceber que é bem robusta a plataforma, mas que tipo de estratégia você usa para desempenho, confiabilidade, escala? Acho que é só complementar o que você já trouxe para a gente, né? Bom, acho que eu não falei muito sobre monitoramento, né? Monitoramento e garantia da coisa de pé, né? Eu acho que, até reforçando o que o Pedro comentou, o primeiro ponto é não ficar presumindo ou querendo que o Bubble resolva todos os problemas. Então, acho que, até pela facilidade, né, que é desenvolver, as pessoas acabam se escravizando e achando que ali tem que estar todas as soluções. Então, do ponto de vista de monitoramento, hoje, né, a gente, por exemplo, tem página de status disponível para nossos bases de clientes. Então, tem o status.pipemobile.br, a gente usa 24/7 para integrar nativamente. Então, tem outras ferramentas tipo New Relic e tal, que você pode usar para
dar um status público de como está a sua plataforma, acho que sempre isso agrega valor, mas isso é pouco, né? Além do App Metrics, aliás, o pessoal do Bubble aí pode fechar o olho, mas vocês sabem que o App Metrics lá, se você for no Inspect do Chrome, você consegue fazer engenharia reversa e puxar no Postman tudo que o App Metrics mostra. Então, você pode muito bem montar seu monitoramento por fora, que é um pouco do que a gente faz. Porque os alertas ali têm uma certa limitação. Então, se eventualmente, por exemplo, você está numa situação de aumento inesperado, né, de uso de servidor ou enfim, de seu database começou a consumir de um jeito que não podia, você demora um pouco para saber disso e tem um tempo de reação que até você enxergar isso acontecer, sua aplicação já quebrou. Então, você pode fazer uma engenharia reversa no App Metrics e criar seus próprios alertas, né? Outra coisa que também depende aí de um servidor dedicado, mas para vocês que não usam terem esse vislumbre, existem várias tabelas nativas do Bubble, né, que as quais a gente não tem acesso do ponto de vista de escrita e tal, mas são tabelas que gerenciam a própria aplicação. E uma delas se chama Scheduler, que é a tabela que gerencia agendamento de fluxos. E a gente monitora essa Scheduler através de algum IDE, tipo PGAdmin, alguma coisa assim. E a gente consegue monitorar se a gente está fazendo um ciclo de agendamentos atípico, o que indica que a gente está entrando em loop em algum fluxo, entendeu? Então, vejam que eu estou citando algumas coisas e conseguiria citar mais 2 ou 3 ou N aqui. Health Check, então, nem se fala. Assim, acho que a gente não deixa de ser uma fintech, né? Então, passa muito dinheiro pelo sistema. A gente tem mais de 10 mil contas bancárias abertas através do nosso white label. Então, tem muita sensibilidade de controle do ponto de vista financeiro. Então, a gente hoje tem um painel de Health Check onde, à medida que a gente constrói uma funcionalidade que é crítica, a gente já constrói uma funcionalidade paralela, satélite, para monitorar ela, para ver se está dando pau, se está travando, etc., para tentar, né, não deixar o erro estourar na cara do usuário e a gente se antever. Então, esse tipo de coisa não tem muita solução a não ser sentar para trabalhar. Eu lembro que no passado, não sei se vocês receberam aí, aquele e-mail do Bubble falando quantos dias seguidos você ficou no editor. Eu fiquei 216 dias seguidos indo no editor. Então, sei lá quantos meses isso dá. Então, assim, tem que trabalhar. Tem que trabalhar bastante. Que aí, e trabalhar sem preguiça de achar que você vai ter que ter um botãozinho para resolver o seu problema ali. Então, enfim, eu listaria essa questão do Health Check, não se apegar às métricas que o editor traz e, eventualmente, criar um sistema de monitoramento externo, porque, de novo, se você vai escalar, os problemas vão acontecer mesmo. E talvez principalmente no servidor dedicado. Vocês sabem que, para quem não usa aí a título de curiosidade, quando o main cluster do Bubble cai, a gente não cai. Olha que legal. Só que muitas vezes a gente cai e ninguém caiu. Então não é só notícia boa, entendeu? Mas é isso aí. Legal. Quando a gente fala em futuro, não tem como não pensar em inteligência artificial, né? A gente tem visto aí várias ferramentas. O Bubble está com a nova IA deles, a gente tem visto esse movimento do Vibe Coding. O que vocês esperam para a integração de IA com desenvolvimento visual? Sei que o Elby é polêmico. A gente usa hoje IA em vários setores diferentes da agência. Desde da primeira conversa com o cliente, já se gera um escopo, já se gera um documento feito por IA. As propostas também já usam IA. A nossa estimativa de tempo, às vezes até de desenvolvimento, de estimativa de horas, é feita com IA. A parte de design hoje, que a Bianca, inclusive, implementou para a gente, ela é uma grande parte já feita com IA também. A parte de teste de qualidade dos aplicativos já usa IA. A gente usa em vários momentos. A gente não usava no desenvolvimento em si. E agora eu consigo enxergar maneiras que realmente vai ter performance para a gente conseguir usar a IA no momento do desenvolvimento, com essas ferramentas todas que já foram mostradas pelo Emanuel hoje. Eu acho que isso vai acelerar o processo. Como ele falou, hoje a gente consegue com IA ter 70%. Ele foi até muito feliz assim, em falar que consegue 80% de um aplicativo, mas na vida real não consegue. Aqueles 20%, 25%, 30% que vai faltar, que vai fazer a sua diferença. Você tem que ter conhecimento técnico, você tem que saber onde colocar a mão, você tem que saber onde mexer para o aplicativo virar uma realidade, realmente ser funcional e fazer diferença para o seu usuário, né? Nós já testamos lá todas essas ferramentas novas, como embaixadores do Bubble, a gente tem acesso prévio a essas ferramentas de IA, estão funcionando bem, estão melhorando exponencialmente
o resultado do que elas trazem para a gente. Essa espécie de copilot que o Bubble vai ter no editor, onde você consegue mexer em pequenas partes do seu aplicativo usando o IA, acelera muito também o desenvolvimento. Eu enxergo a IA completamente dentro do processo de desenvolvimento, mas não enxergo a IA como a solução para desenvolver sem precisar de profissionais da área. Posso comentar? Eu vejo por dois ângulos. Primeiro ângulo, eu vejo o seguinte: o mercado, as pessoas, os negócios, os empreendedores, os nossos clientes, eles vão desejar ter um software personalizado, customizado, a partir do momento que eles entenderem que isso é acessível, que isso é possível. E a IA, eu acredito que ela vai ser um grande vendedor para nós, devs, porque ela vai... Sabe aquele ditado que diz que a ignorância é uma bênção? Você não sente falta daquilo que você nunca teve, que você nunca experimentou. E, para a maioria dos empreendedores, empresários de pequeno e médio porte, ter uma solução customizada era tão distante, era tão inacessível, que estava fora do seu campo do desejo. E na hora que esse empresário, esse empreendedor for lá no Lovable, no Cursor, no Bubble, em qualquer um desses serviços e criar uma POC, né, criar uma prova de conceito da ideia dele, aquilo passa a se tornar uma realidade, um desejo concreto. Só que ele não é desenvolvedor, ele é advogado, engenheiro, ela é, sei lá, médica, arquiteta. O tempo dessa pessoa não é para desenvolver, o tempo dessa pessoa é para fazer o trabalho dela. Então, ela vai precisar de um profissional que pegue aquela ideia dela, que agora é concreta, e, de fato, dê vida a ela. Então, eu enxergo esse lado como um grande canal de aquisição de negócios para quem é desenvolvedor. Ponto. Segundo ângulo que eu enxergo, eu acho que o único problema da IA, o único risco da IA, é quando a gente não entende como usar ela como uma ferramenta. Eu não saber, eu usar ela como uma bengala e não como uma ferramenta. Porque hoje não adianta nada se eu for lá num Windsurf da vida e criar uma aplicação toda em React, com um banco em Mongo, uma API em Feathers, enfim, fizer um negócio super sofisticado, super novo, o que ele vai me entregar no fim é código. E eu não vou saber fazer nada com aquele código, eu não vou ter autonomia para criticar aquele código, para manipular aquele código. Então, isso não me serve como ferramenta. Isso me serve como uma muleta. Agora, se eu estou trabalhando aqui, por exemplo, no Bubble, e eu preciso desenvolver uma função para melhorar a lógica de um processo do meu app, ou para diminuir um workflow, ou para externalizar um processamento de dados, uma análise lógica que, na sintaxe de workflow, seria muito complexa, e eu uso uma dessas ferramentas para gerar aquela função, escrever aquele script, e eu inserir ele do meu ambiente de domínio, aí é animal. Aí isso dá superpoderes como uma ferramenta para devs, como eu acredito que é a maioria de nós, que não vem do high code tradicionalmente. A gente vai entendendo ele ali, aprende a interpretar um pouco, o suficiente para saber o que pedir e como aplicar. Mas ele é só uma ferramenta, ele é só um pedaço do meu processo. Aí, nesse sentido, acho que nunca foi tão... Acho que nós nunca tivemos um momento tão positivo para isso, como nós temos hoje. Então, acho que, no fim das contas, o saldo ele é muito, muito positivo. Porque isso aumenta o nível de consciência do mercado sobre a possibilidade de poder contratar o nosso serviço e nos dá superpoderes para executar o nosso serviço. De fato, a gente dentro da DevFi não tem a expectativa, vai de encontro com o que vocês falaram, vai ao encontro do que vocês falaram, de que a IA resolva todos os problemas ou que ela venha para substituir o papel do desenvolvedor, do designer. Eu acho que ela é, de fato, uma ferramenta muito poderosa, muito útil, que ela tem que ser usada, dominada por quem está performando ali. Hoje, o que a gente tem disponível no Bubble, por exemplo, sendo muito honesto, não serve para nada na nossa realidade atual. O que o Emanuel mostrou, por exemplo, de Copilot, traria muito mais proximidade para o nosso dia a dia,
porque ele opera com insights no micro, né? Então, pequenos workflows que você consegue tirar um insight, pegar o apoio de uma IA para produzir algo. E também no treinamento de pessoas, que hoje a gente tem o DevFi Academy, que a gente forma desenvolvedores lá dentro. Então, poder treinar essas pessoas no micro, no detalhe, como fazer um workflow mais performático, e aí sim usando a IA, aí eu acho que vai ser de extrema utilidade. Não temos expectativa de substituir um desenvolvedor ou de construir um app 100% com 6 linhas de prompt. Eu acho que isso é muito longe da realidade, mas sim usar ela como uma ferramenta de ponta a ponta em todos os processos, todos os dias, e cada dia aproveitando o melhor dos benefícios que ela pode trazer para o negócio. A gente sinceramente, ainda não começou a usar super IA. A gente tem algumas coisas já embedadas ali e tal. A gente usa mais no back-office do desenvolvimento. Assim. Eu diria que, por exemplo, a gente usa o ChatGPT direto para escrever rito de produto. Então, até fazendo um comentário sobre escalabilidade de novo, acho que tem coisas das quais você não tem como fugir. Assim. E o Pedro foi perfeito no sentido de desenvolvimento é só a ponta do iceberg. Né? Então, tem todo o rito de produto para entender lá o discover, etc., etc., depois escrever os critérios de aceite. Então, para fazer isso, por exemplo, a gente super usa IA, que não tem nada a ver com IA embedada no editor, mas não tem sentido não economizar tempo com isso. O Ricardo ali, que é o nosso tech lead ali, ó, ele descobriu uma ferramenta, acho que o Cláudio, que trabalha conosco, também descobriu uma ferramenta agora, que não sei se vocês conhecem, que você joga o JSON da sua aplicação e ele faz toda a documentação técnica e, eventualmente, até de produto da sua aplicação da sua aplicação Bubble. E a gente descrente e falou, isso aqui não vai funcionar. Ele jogou lá e falou, cara, ele entendeu melhor o PipeMob do que eu, que estou trabalhando há 1 ano dentro desse código aqui. Então, assim, em coisa de 1 segundo, entendeu? Para fazer, inclusive, uma documentação retroativa, tá fazendo uma engenharia reversa. Eu já fiz a aplicação, não documentei nada, aí, meu Deus do céu, e agora? Então, são pequenos insights que você pode usar. Mas eu acho que, no final das contas, acho que do ponto de vista de futuro e mercado, o que eu imagino que vai acontecer, sinceramente, é mais gente com acesso a desenvolvimento de software. Então, uma das barreiras da fronteira que o low-code, o no-code e a Bubble, em especial, romperam, né? Que foi essa questão de dar mais acessibilidade ao desenvolvimento de software para, entre aspas, qualquer um, a IA vai levar isso para outro nível. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente super animada, também tem um grau de preocupação, porque a gente tem que imaginar essas ferramentas como um super suporte a nós, mas também para aqueles que não sabem se aproveitar bem, ela vai ser um concorrente. E se você estiver no basal, a IA vai substituir facilmente o que você faz. Né? O que você está mais animado com o futuro do Bubble? Que pergunta. Não estava no script. Estava assim, ó. Brincadeira. Bom, eu acho que no nosso caso específico, o Bubble reiteradamente repete o foco deles em melhorar o editor e a experiência de desenvolvimento para grandes aplicações. Só para vocês terem ideia, se você tiver um notebook com menos de 24, 32 GB, você não abre a nossa aplicação. Não abre. O editor não abre. O back-end workflow simplesmente não funciona. E isso a gente sabe que, porque ele roda no front-end do usuário, né? Então, uma coisa que eu super fico animado, além de IA, etc., sem chover um pouco na molhada, mas é uma maior eficiência do funcionamento do editor. No nosso caso, isso é crítico, porque algumas funcionalidades que todo mundo usa, do tipo o issue tracker, sabe o negócio de buscar issue, para a gente não funciona. Não funciona muito bem. O Bubble sabe disso, mas é por conta que a gente levou o negócio para o limite. Né? Aquela lupinha de achar coisas no sistema não funciona direito também. Ela é muito ineficiente por conta do tamanho da nossa aplicação. Então, o que me anima bastante é que eles, com muita honestidade, reconhecem essas questões, mas nos mostram diariamente que colocam bastante energia para dar mais infraestrutura para essas aplicações grandes. Legal. E aí, Pedro? Está muito parecido com o que o Danilo falou. Eu tive em outubro do ano passado na BubbleCon e no dia seguinte ao evento tive a oportunidade de visitar o escritório deles. E eu acho que o que me deixou mais feliz nessa viagem, nessas conversas e interações com o time de engenharia,
foi entender aonde que os 100 milhões de dólares do Bubble que eles captaram estavam sendo aplicados, né? Não estavam no marketing, não estavam em criar fumaça para trazer gente para dentro e fazer aquele indicador melancia para investidor, né? Ele é verde por fora e vermelho por dentro. O dinheiro estava na engenharia e em refatorar todo o motor de funcionamento do Bubble. Hoje a gente está reclamando do novo editor de workflow, mas essa mudança de layout ela é fundamental para o próximo passo do editor de workflow, com branching, com loops, com uma série de mudanças lógicas que seriam inviáveis no layout antigo. A gente reclama do banco de dados, de performance, mas a gente não lembra que até pouco tempo atrás a gente só conseguia trabalhar em listas de 5 mil itens, 10 mil itens, 1000 itens no máximo, hoje a gente já consegue fazer em 100 mil linhas. Então, tudo isso é reflexo dessa atualização do motor mesmo, da fundação do software. E isso me deixa muito confiante. Hoje de manhã eu bati um papo com o Emmanuel e, brincando, eu disse, cara, essas coisas, esses objetos brilhantes que aparecem, são para você paquerar, para você dar um beijo, o Bubble é para casar, né? É uma coisa que você tem ali, não tem aquele fogo tão sedutor, mas é uma relação sólida. Então, isso me deixa confiante. Independente de se é IA, se é mobile, amanhã pode ser robô, pode ser qualquer coisa. Mas entender essa filosofia me deixa muito confiante. Acho que vamos mais ou menos por essa linha também. A preocupação do Bubble em confiança na plataforma, em resposta, em reliability, em segurança, não só nas fumaças do mercado, nas AIs, nas mágicas que atraem usuários, mas não retêm usuários, né? Então, eu acho que essa preocupação com eles é clara, é muito importante, é uma coisa que acaba deixando a gente mais confortável e deixando mais seguro de continuar desenvolvendo em Bubble, em apostar na plataforma, em utilizar ela como ferramenta principal dos nossos negócios. E, claro, também, não estão ficando para trás na tecnologia. Muita gente às vezes fala, poxa, demora, tal, mas é porque é feito com qualidade, é feito com pensamento, é feito com planejamento, né? Então, eles conseguem entregar uma coisa que, no final, funciona bem, tem utilidade, né? E possa ser uma real no dia a dia. Para não chover no molhado, eu adicionaria a preocupação com a profissionalização de quem usa. Então, iniciativas como a do certificado, a gente tem um time de pessoas que colaboram com questões, com conteúdo para fazer esses certificados. Eu acho que isso é de muita valia e me anima muito ver que também as iniciativas de IA vão de encontro com treinamento, com facilitar a aprendizado do pessoal que está usando a ferramenta. Então, acho que isso também me anima bastante. Bom, pessoal, a gente já vai encerrar. Só queria pedir rapidinho para vocês falarem como as pessoas podem entrar em contato com vocês, caso tenham interesse. E aí a gente encerra. Bom, vamos lá, vocês podem procurar a gente no nosso site vistapub.co ou nosso Instagram, @vistapub.br. Na galeria de agências do Bubble, se você está ali filtrar para o Brasil, você vai achar a gente ali também, somos um parceiro Silver do Bubble. Entre em contato, tragam suas ideias, a gente vai te atender com toda a atenção. Bom, o nosso é devify.co, tanto o site como também o @ do Instagram. Fiquem à vontade para conversar comigo, com o André, que está ali também, aqui no evento. Estamos à disposição para trocar ideia. PipeMob, né? É só colocar no Google lá, vai aparecer LinkedIn, tudo que você quiser. Também estou lá no LinkedIn, etc. E vou estar nos corredores aí, acho que vai ser um prazer trocar figurinha para quem quiser entender um pouco de como enfrentar o oceano, assim, e não só o rio. Bom, meu site é befree.academy e no Instagram Pedro C. Duarte, no LinkedIn Pedro Duarte, é só pingar lá que a gente troca uma ideia. Beleza. Obrigada, gente.